Bora de review do capítulo 298 de Blue Lock, capítulo que deu o que falar. Temos os 23 convocados, uma lista que também deu o que falar, e nós vamos comentar sobre ela aqui pra vocês. Se inscreve no canal, curte e compartilha o conteúdo, vamos continuar crescendo por aqui, se liga na descrição porque tem mangá em promoção e ó, foi muito útil pra fazer o vídeo de hoje, então aproveita aí as promoções que eu sempre deixo pra vocês na descrição, e tem Discord, tem redes sociais, tem muita coisa aí embaixo pra vocês aproveitarem. No mais, rapaziada, bora começar porque temos algumas coisas pra analisar e eu quero iniciar o capítulo não com a narrativa do 298, mas sim com a narrativa de quando o setor inglês foi introduzido, quando o Chris Prince começou a falar sobre a revolução corporal. O que é aquela revolução corporal? É o Chris proporcionando aos jogadores do Blue Lock um corpo saudável. Mas saudável em que sentido? Saudável para você conseguir exercer o seu futebol. Você quer ser um velocista? Então o que nós vamos treinar? Nós vamos treinar os músculos da perna, os músculos do quadril e a força de arrancada. Você quer ser um jogador que salta bastante no jogo? Então nós vamos treinar os músculos do abdômen. Você quer ser um jogador que controla muito bem o meio-campo e consegue chegar para finalizar? Então vai ter um tipo de treinamento. O Chris, ele identifica cada músculo que precisa ser treinado de acordo com cada estilo de jogo de cada jogador que ele tem ali no Blue Lock. E é uma parada interessante isso, porque ele mesmo fala, sem consciência do seu talento, você não vai conseguir fazer as coisas, ou você não vai compreender o que te faz ser bom. Porque você precisa entender o porquê que você ganhou. O que te levou à vitória? Foi um treinamento específico? Foi uma jogada específica? É mais ou menos o Isaac quando estava descobrindo a fórmula de gol dele, o chute direto. É mais ou menos o Chris Prince entendendo a zona dourada do Shigri. Tanto que o Chris Prince ele mudou o Shigri de posição porque ele entendeu que o Shigri, na ponta esquerda, sendo destro, ele vai ser um jogador que vai encontrar uma zona dourada. Que zona dourada é essa? Cortando para dentro e chutando. Que é isso que o Shigri tem impactado na Liga Neo Egoishi. O Nagi, ele em momento nenhum, ele encontrou o que fez ele vencer. Ele só vencia, mas ele não encontrou o que fazia ele vencer. O Chris, durante essas explicações dessa fórmula de revolução corporal, ele fala que se você treinar os músculos errados para o seu estilo de jogo, você vai simplesmente ver a queda de um gênio. Porque se você quer ser rápido, não adianta você ficar do tamanho de um armário, porque você não vai correr. Não adianta você querer ser rápido igual uma Ferrari do tamanho de um tanque. Não tem como fazer isso. E você vai acabar entrando em declínio. Declínio técnico, declínio mental e declínio pessoal. Tudo vai acontecer de forma errada, porque você treinou errado, porque você não sabia o que te fazia vencer. E o próprio Chris fala que você compreender o sucesso sem entender o que te fez chegar lá, vai fazer você ficar com uma maldição, porque você não vai entender como ganhar. Você vai chegar no momento que você estava ganhando e nada vai parar porque você não entende mais o que vai acontecer. Tudo isso é o quê? É o Nagi Seishiro na Liga Neo Egoishi. Ele ganhou do Isaac. Ganhou do Isaac. E isso fez um mal danado pra ele. Porque ele não entendeu como ganhou do Isaac. Ele só ganhou do Isaac. Ele só fez o gol contra o Isaac. Eu não vou entrar no mérito, tá? De que, tipo, pô, ele perdeu a partida e tudo mais. Enfim, ele considera que ganhou. Se você acha isso errado ou não, aí é com vocês. Não vou entrar nesse mérito. Ele considera que ele atingiu um objetivo. Só que ele não entendeu como ele atingiu aquele objetivo. Isso que foi o BO. Tanto que depois disso, em momento nenhum, ele conseguiu se hypar. Tem um momento. Mas, um momento tarde demais. Mas ainda assim, um momento que ele falha. De qualquer forma, vamos agora começar o capítulo. A narrativa do capítulo que abre com o Nagi entendendo que o Ureu não precisa mais passar para ele e ele também não vai passar mais para o Ureu, porque ele quer tentar vencer sem Ureu. Isso é interessante. O Nagi, ele agora entra tipo em discordância com o Ureu, porque o Ureu começa a debater com ele. Só que o Nagi ele fala, pô, não é mais sobre nós, Ureu. Você sobreviveu. Essa última jogada que você fez vai fazer você sobreviver. Só que eu não tô sobrevivendo. Eu tô indo pra corda bamba.
e eu tô à beira de cair da corda bamba. E essa abordagem, esse combo entre nós dois não vai funcionar mais. Novamente, é uma coisa que eu bato na tecla sempre. Não é tocar para o Reu. É ser tão óbvio o tempo todo que todo mundo, quando o Nag pega na bola, sabe que vai tocar pro Reu. E o Reu, quando pega na bola, sabe que vai tocar pro Nag. É exatamente isso que é o problema. Isso não pode ser meio que o padrão. Tem que ser o ultimate do Nag e do Reu. Isso não pode ser uma jogada padrão, um ataque básico. Isso tem que ser o ataque supremo. O Nag, ele entende. Ó, se você ficar do meu lado, eu vou confiar em você. Mas isso não vai fazer a gente ser os melhores do mundo. Eu preciso conseguir lutar e ser capaz de conseguir as coisas por conta própria. Você conseguiu isso e eu preciso fazer isso também. Essa que é o discurso do Nag pro Reu. Eu entendo e gosto disso. E o Nag, ele admite que pela primeira vez ele está com medo. Ele está com medo do Reu não estar ali mais com ele. Dele não conseguir jogar bola mais com o Reu. Porque talvez o Nag ainda vê o Reu como uma zona de conforto. E isso é que prejudica ele. Isso que faz mal pra ele. Só que agora nós temos o Nag tentando evoluir. E é aí que eu falo que o Nag, ele finalmente talvez tenha entendido o mecanismo para ele vencer. A questão é que você entender o mecanismo para vencer não necessariamente te faz vencer, mas te dá um caminho para você treinar o que você precisa fazer para vencer. Só que o que aconteceu? Quando você aprende ou testa algo novo, você tende a testar ou aprender algo novo quando? Quando você tem uma margem de erro. O Nag não podia mais errar, porque um gol que o Bartia fizesse acabava para ele. Esse que é o problema. Ele entendeu, só que ele entendeu tarde demais e ele entendeu no momento que ele não podia mais errar. E o Nag, por conta de toda a sua, vamos dizer assim, ausência de conhecimento de futebol, ele tem muita chance de errar, porque ele é um novato no esporte. O Butcher, ele toca a bola é do Bartia, porque o gol foi do Manshine, e o Nag, ele acaba meio que interceptando o passe. O Nag, ele tá querendo transformar esse medo em hype e com isso ele conseguir lutar. E isso vem de uma fala do próprio Barrow lá no spin-off. O spin-off foi muito importante pro Nag. Agora, logo depois quando ele intercepta o passe, ele toca pro Ag. E o Ag, ele fica muito feliz, porque é exatamente isso que ele pediu pro Nag a Liga Neo Egoist inteira. Nag, tenta as coisas por conta própria. E o que é tentar as coisas? É criar uma jogada, independente dela se dar errado ou não. Tenta, porque a todo momento, logo no jogo contra o Bastard, que foi o primeiro jogo do Manshine, o Nag, ele tentava as coisas. E o Ag o tempo todo tava falando: olha, Nag, esse passe tem que ser um pouquinho mais fraco, não precisa ser tão rápido, cuidado com a força, ou aqui você tem que girar mais, você tem que tocar mais a bola, fazer mais força nesse passe. O Ag, ele a todo momento tava instruindo o Nag, porque é isso. O Ag, ele foi colocado na Liga Neo Egoist para ser ali o tutor do Nag. Por quê? Porque o Nag, ele precisava desse caminho, de alguém para guiá-lo nesse caminho de tipo assim: pô, Nag, você consegue vencer, mas você não sabe o que te faz vencer. Então, a gente vai tentar descobrir esse caminho, descobrir o que te faz vencer. E aí que entra a função do Ag. Só que entra o problema do Reu e do Nag. Eles só se escutam. Eles só meio que concordam um com o outro. Esse que é o problema. Mesmo pedindo pro Reu não tocar mais a bola pra ele, e ele também não tocar a bola pro Reu, ele fala que o Reu vai desaparecer. E que sentido é esse de desaparecer? É o Reu vai passar pra próxima fase e ele vai ficar aqui. Então ele não quer isso, ele quer continuar jogando bola com o Reu. E ele não pensa num futuro onde isso não vai acontecer. Então ele quer um futuro onde ele consiga jogar bola com o Reu, mas não necessariamente ele seja dependente do Reu. Ele quer continuar jogando bola com ele, mas cada um evoluindo da sua maneira. E é exatamente isso que aconteceu. Qual o melhor momento dos dois na obra? Quando eles estão separados. Novamente, o problema é o combo deles ser o ataque básico, e não o combo deles existir. O combo deles tem que ser a última carta do baralho, não a primeira. Agora, logo quando o Nag começa a fazer as jogadas de gênio dele, ele domina a bola com as costas, ele desliza a bola para a bola cair no calcanhar dele, com o calcanhar ele dribla, e agora ele
deseja ficar mais forte para conseguir jogar com Ureu. Só que quando ele vai preparar para chutar, ele faz a primeira finta. E ele já começa a pensar em algo para fazer dele o melhor por conta própria. Fazer com que ele seja o melhor pelas próprias mãos. Só que aí, quando ele começa a fazer essa finta, chega o Otoya. E o Otoya, ele já tá completamente preparado para quê? Para justamente esse tipo de jogada do Nagi. Por quê? Porque o Nagi só faz isso. O Nagi, ele vence assim. Só que não necessariamente a gente tem um cenário parecido com todas as vezes que o Nagi venceu assim. Qual que é o outro cenário que a gente tem do Nagi vencendo? Do Ureu. Esse que é o problema. O Nagi, ele não pode mais depender do Ureu. Ele tem que ser um jogador por conta própria e é isso que ele quer se livrar. Só que agora ele não sabe fazer isso. Por quê? Porque ele, a todo momento que foi dado, talvez, dicas para ele evoluir, ele não conseguiu compreender essas dicas e voltou pro Ureu. Agora, quando ele tem a oportunidade, o Otoya acabou com ele. O Otoya cercou e o Otoya mesmo falou, olha, a gente tem táticas pra parar isso daí. E quando o Nagi, ele vê o Otoya se aproximando e vê aquela marcação, ele fala, pô, mano, eles me leram, eu deveria chutar? Eu não consigo chutar porque tem 3 pessoas na minha frente. Ele tá vindo e ele até vê talvez uma alternativa de gol, mas ele tá com medo de chutar. Ele hesita. Sabe quando ele hesitou também? Contra o Ubers. E sabe o que aconteceu logo depois que ele hesitou? Deu aquela brecha pro Lourenço se aproximar e pro Aiko também bloquear a linha de chute dele. O Ubers roubou a bola e finalizou o jogo. Tava 2 a 1 pro Ubers, o Nagi teve a bola talvez do jogo e perdeu, assim como teve agora. Só que nesse momento tava 2 a 2. O gol que ele fizesse aí, por exemplo, poderia fazer com que o time dele vencesse a primeira partida. Ele fez isso em 2 alternativas. A questão é que na do Ubers ele ainda podia errar. Aqui ele não pode errar mais. Por quê? Porque essa é a última partida. O Otoya acaba fechando a jogada pro Nagi e o Ureu aparece. Quando o Ureu aparece, ele acaba servindo como uma opção pro Nagi passar. E de fato, é uma opção legal. Só que é uma opção previsível. Por quê? Porque o ultimate deles virou um ataque básico. E esse ataque básico é completamente lido pelo Bátira também. E o Bátira, ele acaba roubando a bola e ele fala uma parada bem interessante. Se você não pode morrer aqui e ir sozinho, você falhou como egoísta. E qual que é o significado disso? É mais ou menos o que aconteceu com o Kaiser, se eu não me engano, contra o Ubers. Não, contra o próprio PXG. Que ele descascou, ele saiu daquele casulo que ele tava e surgiu um novo Kaiser. É isso. Ir sozinho é você entender o que te faz ganhar por conta própria. Não necessariamente jogar bola sozinho, mas o que eu quero? Qual que é a minha originalidade? Eu preciso entender e descobrir o que é isso. E o Nagi não entendeu de fato, ou pelo menos quando entendeu era tarde demais para trabalhar melhor isso. Por exemplo, o Shigiri, cortar para dentro e chutar. Será que ele vai acertar todos os chutes? Não, mas ele deu tempo para treinar, por quê? Porque logo quando o Chris indicou para ele fazer isso, ele já aceitou, acatou e treinou. Então o Shigiri acabou se tornando um expoente desse time do Manshine. O Nagi não. E até agora, o Nagi, ele virou dependente do Ureu. E o Bátira, caramba, que algoz pro Nagi, hein? A primeira derrota no futebol do Nagi foi pro Bátira, naquele, acho que 5 a 4 pro time Z. Depois o Bátira venceu do Nagi na segunda seleção e agora eliminou, vamos dizer assim, entre aspas, o Nagi, porque eu já vou chegar lá e vou falar sobre isso. Durante o contra-ataque do Bátira, nós temos as propostas, tá? O Bátira tá em 5º, o Shigiri em 6º, o Mikado Ireu em 7º, o Kunigami tá em 8º, o Otoya tá em 9º, Aiko em 10º, Karazu em 11º, Gagamaru, Aryujubei, Yukimiya, Nico, Hiyori, Sendo, Kurona, Zantetsu, Fukaku, Haichi, Kiora, exatamente, Kiora e Iken. Bártia vence a partida, 2 gols do Bátira e 1 gol do Otoya. O Bátira marca o 3º gol, o Bártia vence a primeira e afunda de vez o Manshine. Fecha de vez o caixão e o 23º da lista é o Nanase. Sim, Nanase e Kiora acabam entrando na lista. Nagi Seishiro e Tokimitsu, que estavam dentro dos 23, acabam saindo e eles estão fora da Copa do Mundo. Rodrigo, o Nagi vai parar de jogar bola? Não necessariamente, não é obrigado ele a parar de jogar bola.
Os 23 vão para a Copa do Mundo Sub-20. Os demais, eles só não vão jogar a Copa do Mundo Sub-20. Eles vão continuar jogando bola. O Nag, inclusive, ele pode receber essa proposta do próprio Mannschine e ir pro Mannschine. Talvez o Mannschine, quando ele fez aquele golaço de voleio quíntuplo contra o Izag, o Mannschine entendeu que ele era um cara cabuloso. Mas a primeira impressão foi boa, mas infelizmente não era a realidade. Então o Mannschine falou, pô, dá pra trabalhar esse cara, mas ele não vale o que a gente tava pagando nele. Essa proposta de 24 milhões pode ser do próprio Mannschine, e ele continue jogando bola. E agora vai ser interessante porque talvez se ele for pro Mannschine, por exemplo, ele vai ter o Ag para ajudá-lo. Talvez o Nag, só com o Ag ali do lado dele, vai ser um jogador que consiga entender um pouco mais sobre o que de fato é a originalidade dele. Ele vai estar sozinho, ele vai estar meio que mais ou menos o que aconteceu depois que o Izag foi escolhido pelo Rim, né? Ele vai estar sem aquele propulsor pra ele. Ele vai ter um cara ali falando, mas ele por conta própria vai ter que botar os neurônios pra funcionar. Só que o Nag, ele entendeu. A questão é que ele não conseguiu ainda pavimentar o caminho todo pra ele vencer. Tanto que acabou perdendo e ficando de fora. Pelo próximo capítulo, pelo título do próximo capítulo, aparentemente nós vamos ter uma reação do Nag que a gente nunca viu antes. Uma reação emocional muito forte e uma reação emocional que, assim, Nanase e Izag mostram que é surpresa. O Nanase, quando ele se viu ali dentro dos 23, ele meio que ficou em choque, não acreditando o que vai acontecer. E o Izag, obviamente, também não acreditou nisso que ele viu. O Izag viu o Kunigami e agora está vendo o Nag ir de Vasco. Rodrigo, Shigiri vai machucar. O Yukimiya vai fazer cirurgia. Nossa, eu dou um tapão na cara de vocês. Ninguém vai machucar, rapaziada. Ninguém vai fazer cirurgia. Para com essa porra. Acabou. O Nag tá fora da Copa. Depois ele volta aí. Em 2030 ele deve voltar pro Blue Lock. Agora o spin-off vai fazer sentido, né? Agora o spin-off vai fazer sentido porque vai mostrar coisas talvez que a gente de fato não teria condições de ver no mangá principal. Galera, comenta suas expectativas pro futuro do Nag. Que eu acho que o Nag ele vai pra um clube. E eu acho que quando de fato ele acabar voltando para a seleção japonesa, aí sim a gente vai ver um retorno triunfal. Eu mantenho as minhas palavras. O retorno do Nag será devastador. Ele vai ser um colosso ainda e eu quero deixar essa imagem aqui na tela para vocês. Beleza? Fui!